Para a gente resolver essa questão, essa segunda questão, a gente precisa lembrar desse conceito aqui, ó. Para todo epsilon maior do que zero, existe um único delta maior do que zero. Tal que, se zero menor do que x menos a, ou w, menor do que delta, então f de x menos l é menor do que epsilon. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer assim, ó, só existe isso daqui se existir isso. Sem isso não tem isso e é uma condição de existência. Eu vou apresentar para vocês no gráfico, né? Tem um vídeo do canal que já apresenta o gráfico e da onde sai essa condição de existência. Eu faço passo a passo, mas eu vou apresentar para você da onde surge isso daqui, né? Qual que é o conceito disso? A gente viu que a limite pela definição é exatamente isso daqui, mas eu não apresentei essa condição, então eu vou apresentar agora para vocês na lousa. A condição é essa daqui, ó. Bom, nós vimos que isso daqui eu posso chamar de f de x, né, porque é o maior, eu dei o nome de f de x. Esse daqui eu chamei L, certo? Esse daqui é o primeiro termo, chamei de A, e esse daqui é o último, chamei de x. E aí o que eu sei? Eu sei que a distância daqui até aqui sempre vai ser o final, x menos o A. Por ser uma distância, sempre vai estar em módulo, certo? Por isso que temos essa condição aqui de existência, 0 menor do que x menos a menor do que delta, certo? E essa também é x menos l menor do que epsilon. Ao modo que aqui também temos a mesma coisa, né? Para eu calcular a distância de f de x até l, eu vou pegar o final, que é f de x, menos o l, certo? Bom, se aqui, por exemplo, tem esses números, né, vamos dizer assim, é porque passa uma reta, né? Se tem uma reta, nós temos um ponto aqui e um ponto aqui, né? Qual que é a definição de limite? A definição de limite é o seguinte: quando esse ponto, né, vamos pôr esse ponto mais para cá, esse x mais para cá, fica bonitinho. Quando esse ponto ele se aproximar desse ponto, quando ele tender para se aproximar desse ponto, nós vamos conseguir achar o valor desse ponto aqui. Então, o que é o limite? O limite é eu tendendo, né, para um lado, se aproximando de um lado, só que eu nunca vou chegar nesse ponto. Eu sempre vou chegar muito próximo a esse ponto, mas nunca vou chegar nesse ponto. Então, eu digo que, veja bem, o limite, vou pôr aqui, o limite de f de x, porque esse f de x é esse ponto aqui, ele está se aproximando de L, então o limite de f de x, tá pouco espaço aqui, né? Limite de f de x, vamos pôr assim, limite de f de x com o x, que é esse cara aqui, ele, à medida que eu aproximo o f de x aqui, ó, do L, que eu vou me aproximando daqui, o x, esse ponto aqui, ó, ele vai se aproximando do A, né? Então o x ele está tendendo a A, certo? E isso daqui vai dar o quê? Vai dar exatamente esse carinha aqui, que é o ponto L. Então isso aqui vai ser igual a L. Então por isso que eu digo que o limite de x tendendo a A, né, limite de f de x, é igual a L, tá? Quando você vê isso, quando vocês verem limite de f de x com x tendendo a A igual a L, vocês têm que visualizar isso, esse gráfico aqui. Eu sei que está um pouco poluído, é porque eu sem espaço aqui. Voltando aqui para o exercício dá isso daqui, né? E o que ele quer saber aqui? Ele tá falando assim, ó, prove que isso daqui é igual a isso. É o que ele quer saber. E aí ele pede para a gente calcular o valor de delta. O que eu coloquei aqui? Eu só coloquei isso daqui para vocês lembrarem que isso daqui nada mais é do que isso aqui, que a gente acabou de ver na lousa, né? O f de x está aqui, o f de x está aqui, certo? O 5 é igual a L, né? Ó, L, e quem que é o L aqui? 5, beleza? Então L está aqui, com o x tendendo a 1, com o x tendendo a 1, né? Esse x tendendo a 1 é o xa, quem que é o xa? X menos a, beleza? Então, só para lembrar que isso daqui é isso aqui. Futuramente, vocês só vão utilizar isso daqui, isso aqui vai morrer, o cálculo pela definição, que fica mais fácil, realmente calcular assim, entendeu? Porque calcular assim é só a gente substituir. Então, como assim substituir? Quem é fx? Fx é 3x mais 2, então ficaria
no lugar do x, a gente coloca 1. Então ficaria 3 vezes 1 dá 3, mais 2 dá 5. Então realmente dá 5. Só que pela definição é um pouquinho mais trabalhoso. Mas tem que aprender também. Uma porque pode cair na prova e a outra porque é importante a gente dominar o assunto, né? Então como que ficaria aqui nesse caso? Agora a gente só precisa substituir. Vamos substituir aqui, ó. O fx é 3x mais 2. Então vou colocar aqui 3x mais 2. Ótimo. Menos o 5 menor do que 0,01. Só que lembre-se, esse carinha aqui, quem que é esse carinha aqui? É o mesmo que esse carinha aqui, é o epsilon, tá? Então esse carinha aqui é o epsilon, só colocando. Perfeito? Então isso aqui vai ficar 3x, 2 menos 5, menos o 3, né? 2 mais menos 5, menos o 3. Menor do que 0,01. Ok? Ó, eu consigo ver que eu preciso colocar o 3 em evidência. Sempre vai ser isso. Cálculo por limite é eu tentar chegar nesse valor aqui, né? E aí eu vou manipulando. Então, para eu chegar nesse valor aqui, colocando direto, vai ficar 3x menos o 1 menor do que 0,01, né? Porque o 3 está em evidência, 3 vezes x dá 3x e 3 vezes menos 1 dá 3. Menos 3 no caso. Então, posso dizer que módulo de x menos 1, a distância de x até 1 é menor do que 0,01 dividido por 3. Certo? E lembrando, esse carinha aqui é o epsilon. Se esse carinha aqui é o epsilon, e esse carinha aqui é quem? Ó? Tá aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, é delta, né? Se esse carinha aqui é delta, então eu posso dizer que isso aqui tá escrito assim, ó, delta é igual. Eu posso igualar, né? Porque isso é igual a isso, tá? Se isso é igual a isso, eu posso igualar. Então eu posso dizer que delta é igual a epsilon sobre 3. Beleza? Eu posso dizer que delta é igual a epsilon sobre 3. Ok? Então o que eu faço? No lugar de x menos 1, que está aqui, eu posso substituir por esse valor aqui, né? Porque é a mesma coisa, x menos 1 menor do que 0,01 sobre 3. E x menos 1 menor do que delta. Só que delta é epsilon sobre 3. Então eu vou colocar 0 menor do que x menos 1? Não. 0,01 sobre 3. 0,01 sobre 3. Só que perceba, se eu tenho uma igualdade aqui, delta é igual a epsilon sobre 3, e aqui eu tenho um menor 0,01 sobre 3, qual é a forma que eu posso colocar tanto o menor quanto esse igual? É menor ou igual, né? Então a resposta é 0 menor do que 0,01 sobre 3 menor ou igual a delta, certo? Porque ele pode ser tanto igual ou ele pode ser menor, tá?